Agora. Olá a todos sejam bem-vindos no nosso estudo de hoje, aqui em Biel-Bienne, na Suíça, o Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Às quartas-feiras, nós estudamos o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, e estamos estudando agora o capítulo 8. E quem vai encaminhar os estudos da nossa tarde de hoje é o nosso amigo Mário Fontenelle. Mário, é com você então. Boa, bem, aqui é boa noite, né? Bom dia, boa tarde, já que estamos com pessoas de tão diferentes localidades. Aí no Brasil é boa tarde, na Suíça também é boa tarde, né, Zé? Boa noite. Aqui, boa noite, Boa 19 h noite. 03. Boa noite, tá certo, é. E para o Antônio é Boa tarde. Boa tarde. boa tarde. Tá vendo? Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Vai ficar gravado também, aos que vão nos assistir. E é uma felicidade, né? A gente voltar, a gente fica um tempão longe, aí a Zélia cutuca a gente e a gente volta para cá. Bem, a gente vai iniciar hoje o estudo do livro O Céu e o Inferno. A gente está na página, 138. só um momentinho. A gente está na página 138. Tá certo, né? A gente ainda está na primeira parte do livro, Doutrina, capítulo 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E a gente iria iniciar pela 21ª, né? O Exato. item aqui. Eu falei que a gente iria, porque antes da gente começar, da gente retomar o estudo da vez passada, nós vamos trazer aqui novamente a ideia de expiação, de castigo, aquela ressignificação, né, que foi debatido no último estudo, para a gente tentar esclarecer, digamos assim, né? Ou esclarecer não, né? Mas retomar esse assunto, porque é um assunto, digamos assim, ainda não tão bem compreendido e tem uma razão para isso também, né? Nós sabemos que houve uma adulteração, porque a adulteração no livro O Céu e o Inferno, e até então, na obra adulterada, todo o raciocínio que estava no livro nos levava realmente a pensar em castigo, em karma. Então, não é culpa de ninguém, né? A gente foi, digamos assim, enganado, né? Porque a gente não tinha acesso à obra. Só que é muito estranho, porque quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que é a base, né, é a base fundamental ali das obras, fica muito contraditório, né? Porque você lê uma coisa nos livros, e quando chega no Céu e Inferno, ele retoma uma ideia totalmente adversa do que ele vem expondo. Ele que eu falo, os espíritos através de Kardec, né? O Kardec ele vai fazer todo um trabalho de pesquisa, vai fazer todo um trabalho de diálogo com os espíritos, e ele não vai consultar um ou dois espíritos, ele não vai consultar um centro espírita, um grupo ou dois grupos. Ele vai consultar, né, vários centros espíritas, como a gente já está cansado de saber, isso a gente lê, inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, todo o relato lá de como foi feita essa pesquisa. Então, quando ele começa a trazer as leis, né, as leis do plano espiritual, porque a ciência, a gente vai ter aí o estudo das leis que regem a matéria. Então, a gente tem aí as principais, né, a física, a química, a biologia, a astronomia, entre tantas ciências que procuram, através do raciocínio lógico, a compreensão da matéria. Porém, Kardec vai trazer agora as leis do espírito.
as leis espirituais, as leis de Deus. Então, quando a gente começa a ler as obras na sequência, Revista Espírita, a gente encontra um Kardec lúcido, falando sobre uma maneira muito racional, e de repente, quando chega no céu e inferno, me perdoe, ele vai fazer um raciocínio muito lógico e claro, deixando bem claro uma moral autônoma, ou seja, toda uma autonomia do espírito, através da conquista do livre-arbítrio, e a partir dessa conquista desse livre-arbítrio, ele faz as suas escolhas. E todas as escolhas que o espírito faz, nós, né, como espírito, nós temos consequências. As consequências são boas quando os meus atos são bons, lógico, né? E as consequências, às vezes, não muito boas, ou ruins mesmo, falando, quando os meus atos são ruins. Então, a gente aprende com Kardec, até um determinado momento, que não há um castigo de Deus no sentido que a gente tem na ideia heterônoma. O que é heteronomia? É aquilo que é imposto para a gente e a gente vai seguindo, são dogmas, né? A gente fica preso aos dogmas, a gente não pode discutir, é uma fé totalmente cega, sem embasamento do raciocínio lógico. Então, aí de repente a gente vai encontrar no céu e no inferno um Kardec falando, inclusive, sobre o Código Penal da vida futura, que é assim que está escrito na obra adulterada, né? É como se a gente tivesse, no plano espiritual, um código penal. Quer dizer, é um juiz que está julgando os nossos atos e ele que decide as nossas penas. Uma coisa boa, ele vai nos oferecer o céu, o paraíso. Uma coisa ruim, vai oferecer o inferno e aquela coisa. Ou seja, não é culpa de ninguém essa confusão toda que tem no meio espírita, porque a gente aprendeu assim. A gente não pode nem discutir, porque estava escrito lá. E quando que essas obras foram, foi descoberto essas adulterações? Não tem muito tempo, né? Tem pouquíssimo tempo. Só que todos aqueles que tiraram um tempo para estudar profundamente as obras de Kardec encontravam no céu e no inferno e na Gênese um Kardec incoerente. Você já deve ter ouvido falar de alguns estudiosos que eles falam que a Gênese, principalmente, é um livro que muita gente diz que é difícil, mesmo para os estudiosos. Sabe por quê? Porque ele é confuso. E o motivo dele ser confuso é que muitas passagens dessas adulterações são textos que foram tirados da Revista Espírita e foram embaralhados os parágrafos. Por incrível que pareça, tem texto, o Kardec, muitos textos, ele tirou da Revista Espírita, né? Ou seja, ali foi um laboratório de ensaio, quando as ideias estavam maduras e ele achava adequado, ele publicava. E na adulterada, você vai pegar o mesmo texto com os parágrafos, digamos, um exemplo. Tem texto lá com 10 parágrafos. Eles retiram uns 3 ou 4 parágrafos, eles eliminam, o texto já fica esquisito sem esses parágrafos. Agora embaralha ele. Coloca o segundo no lugar do terceiro, o quarto no lugar. Fica uma salada de fruta. Para completar, como se não bastasse a confusão, ainda colocam nesse texto outros parágrafos que não são pertinentes. Por isso que toda vez que se lê a Gênesis, que era até então dita original, seria a quinta edição, em diante, e é que a gente tem ainda no Brasil, aí por muitas editoras, você não entende o livro. Porque o Kardec, ele simplesmente. E outra, tem muitas contradições doutrinárias. O que ele falou lá no começo, no Livro dos Espíritos, todo aquele embasamento, se perde, porque ele se contradiz nesses dois livros. Bem, eu acho que fiz até
uma introdução até um pouquinho longa, né? Mas às vezes é até bom para quem, né, está chegando agora também. Então, essas ideias de castigo, de karma, né? O Kardec, ele foi maestral. Ele procurou fazer, eu vou ousar fazer uma comparação aqui. Eu lembro muito, eu sempre faço essa comparação com Jesus, né? Você vai pegar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não vim destruir a lei e nem os profetas. Porque quando Jesus vem dar novos ensinamentos, é, os fariseus ficam impactados com aquilo ali e falam: mas você está curando no sábado, né? Mas os teus discípulos não davam a mão para comer, né? Você curou um homem e por aí vai. E aí o questionamento: você está destruindo a lei, né? Porque ele faz coisas que contraria a lei de Moisés. E aí que ele fala, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a essa lei. Mas vocês já estão, isso daí já são palavras minhas, lógico que Jesus não falou isso, né? Mas, agora o que eu vou falar, né? Mas a humanidade já tinha chegado num patamar de entendimento e eles precisavam, né, de uma ressignificação. E é o que Jesus faz. Ele vai pegar o judaísmo e ele vai fazer uma ressignificação. Quem é meu próximo? Né? Aí ele vai e conta a parábola do bom samaritano. Então, ele não fala só em amar ao próximo, ele fala, inclusive, amar aos inimigos, ele está ressignificando. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Na hora que ele cura o homem da mão errada e é criticado porque curou no sábado. E ele pergunta, quanto é que vale, né, se o boi cai na vala, você não vai tirar o boi de lá? Quanto é que vale um homem para Deus? Então, ele está o tempo todo ressignificando. O Kardec, ele vai pegar muitos termos, como castigo, pecado, e vai ressignificar. Bem, nós temos aqui, e é justamente o que a gente está estudando, né, toda uma ressignificação no livro Céu e Inferno. Eu não vou diretamente lá para o capítulo que ele vai fazendo as ressignificações, porque eu acho que nós temos um resumo, e eu gostaria de apresentar esse resumo novamente, que está lá na página 26. Eu vou compartilhar a tela aqui, se vocês me permitem. Aqui, ó. Isso aqui está na página 25, final da página 25. Eu vou pegar aqui, a partir desse trecho aqui. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Vocês fiquem à vontade para me interromper, tá? Colocar, né, as ideias de vocês e assim a gente vai criando um diálogo aqui. Então, é, a gente vai falar justamente dessa ideia de castigo, de a gente estar pagando as coisas aqui, é, aquela ideia também do. Como é que fala, Zélia? Zélia e toda. Quando a gente. Resgate, Resgate Cau- coletivo, resgate Causa coletivo, e, causa e efeito? causa, pensão, causa e efeito, feito. né? Olha, eu não vou me aprofundar muito em determinadas questões, a não ser que vocês queiram. Já vou aproveitar de causa e efeito antes de ler o texto. Kardec ressignifica isso também, né? Porque causa e efeito é uma lei da física, ou seja, é uma lei da matéria. Porque causa e efeito, para todo efeito você tem uma causa. E a gente trabalha com essa ideia aí, né? Desde que o mundo é mundo. Porém, quando você vai falar do plano espiritual, nem todo efeito provoca uma causa. Aliás, nem todo efeito tem. Ixi, eu estou me embananando aqui. Nem toda causa provoca o mesmo efeito, porque você está lidando, né, com o mundo espiritual. Então, de que espírito a gente está falando? De que situação nós estamos falando?
Então, nem sempre a causa vai provocar a mesma coisa. Você tem uma situação com um espírito inferior, um espírito mediano, você tem com um espírito evoluído, né? E a causa, ela vai ser a mesma, mas o resultado não vai ser, né? Então, não é aquele negócio, né, de você ter um corpo numa velocidade X, que ele bate no objeto e ele é a causa que provoca. Isso daí é calculado. Isso daí, a lei da física vale para o que a gente. Então, quando a gente fala causa e efeito, a gente aplica a lei da física no plano espiritual. Por exemplo, eu furei o olho lá não sei de quem, agora eu vou vir caolho. Fulano é manco porque ele corria para roubar as coisas. Infelizmente, essas ideias estão infestadas no meio espírita, né? São conceitos, mas por isso que eu fiz aquela introdução um pouco longa, justamente para falar que ninguém é culpado, porque a adulteração faz com que a gente pense dessa forma. E, ó, tem um exemplo aqui, que tem uma passagem que está no capítulo 9 de João, no Evangelho. Então, se eu não me engano, são dois versículos, dois e três, que está falando sobre a questão de Jesus ter curado um cego de nascença. E eles perguntam, né, mas o que que esse homem fez? Porque a ideia do judeu, né, eles não tinham ainda uma ideia de reencarnação, né? Eles falavam muito em ressurreição, mas ainda era uma coisa meio indefinida, eles não tinham uma coisa muito clara. Eles imaginavam, né, que havia realmente um plano espiritual que depois de, né, que a gente migrava para lá, mas não tinha um conceito como a gente tem hoje de reencarnação. Então Jesus vira para eles e fala: esse homem, ninguém pecou, ele está aqui para dar testemunho, né? Para testemunho do que eu vim fazer. Onde então eu quero chegar com isso? Esse espírito, esse homem, era um espírito que estava encarnado ali em missão, justamente para servir para Jesus fazer aquela cura. Será que a gente pode raciocinar assim? Porque eu estou sendo muito veemente na minha fala, né? Mas será que a gente pode raciocinar assim? Será que todo mundo que veio cego é um espírito inferior, que está pagando o pecado? Ou, de repente, é um espírito superior que está justamente numa missão, como esteve, né? Por isso que Jesus fala: ninguém pecou para ele estar aqui. Ele veio para cumprir, né? Ou seja, é um espírito que não está em expiação nem prova. Então, a grande pergunta é: será que todo mundo que está passando por uma angústia, será que realmente é alguém que está pagando? Ou será que é um espírito que suporta essa prova? E como ele suporta essa prova, vai influenciar em muitas outras pessoas. Pode ser uma missão. Esse espírito já pode ser um espírito elevado e escolheu essa prova, né? Quantos e quantos casos a gente não tem de espíritos elevados que vêm aliás, o próprio Jesus, né? Aquela história, né? Ele era filho, né? Ele não era filho de rei, né? Ele era filho do carpinteiro e se tornou carpinteiro, né? Então, aí que entra a questão sobre essa coisa. Será que todo mundo que está passando por uma dificuldade na vida, né? Aliás, eu acho que aqui mesmo entre a gente, nós conhecemos casos, se bobear até na nossa família, de pessoas que, mesmo tendo uma doença muito grave, como um câncer, né? Às vezes suporta aquilo ali sem reclamar. É um exemplo para tantas e tantas pessoas, não é verdade? Aí eu pergunto, será que ali está um espírito inferior? Então, isso começa também a fazer com que a gente comece a mudar um pouquinho o nosso pensamento. Então, ele começa aqui no texto da seguinte forma:
os elementos da sua felicidade ou da infelicidade estão no próprio espírito. Depende dele proporcionar-te um ou outro. Desse modo, a felicidade não é uma concessão ou graça divina, mas uma conquista do próprio ser. A gente vê aqui uma ideia muito clara de autonomia. Quer dizer, todas as conquistas, né, é do espírito, não é uma graça de Deus. Isso vai de encontro com a ideia da queda que a igreja traz, os dogmas da igreja. Aliás, uma ideia de Aristóteles, porque Aristóteles vai falar que a alma, ela não sente nada. Para ela sentir e passar pelas coisas, ela tem que estar encarnada. Aí a ideia de que o espírito é criado no exato momento do nascimento. O espírito não tem um passado. Então, quando ele vem doente, é porque ele pecou muito, né? Ele errou muito e tem a queda. E aqueles que sofrem menos, né, que estão numa situação mais confortável, são os que erraram. Agora, aquela coisa, se Deus criou esses espíritos perfeitos, como é que eles sofrem essa queda? Então, é bem ilógico essa ideia. Mas é a ideia que foi aceita e até hoje está vigente, né? É lógico que agora não tanto quanto na Idade Média, porque hoje todo mundo se questiona, mas o dogma é tão forte que, mesmo assim, muitas pessoas aceitam sem questionar, sem raciocinar. E o Espiritismo vai fazer com que a gente comece a raciocinar. Então, como ele fala, não é uma concessão da graça divina, né? Uma concessão de Deus ou uma graça divina. É a conquista do próprio ser. Também, a infelicidade não é um castigo, mas uma condição criada quando o espírito desenvolve uma imperfeição e termina quando ele próprio a desfaz. Eu acho que foi a Teresinha que comentou no estudo passado, se eu não me engano, ela falou de um espírito que está lá nos exemplos, né, que ele falou que estava sofrendo, que começou a reclamar lá que estava sofrendo, não foi, Teresinha? Você que É, comentou? foi. Aí falaram para ele, disse, nossa, quando que vai acabar esse sofrimento? Eu disse, quando você quiser, Uhum. né? A gente vai falar sobre isso aqui, né? Logo embaixo, o arrependimento. Desse modo, Allan Kardec vai iniciar o item quarto com uma frase de importância crucial. A punição, olha lá, né? Punição, é sempre a consequência natural da falta cometida, sendo que a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito, e nunca um ato material. As vicissitudes do mundo material não são jamais castigos, mas sim oportunidades para o desenvolvimento do espírito. Este mundo, portanto, não é uma prisão, mas sim uma escola de aplicação. Quem já não ouviu falar que a Terra é um hospital, uma escola e uma prisão? E quem fala isso não é católico, tá? Quem fala isso é espírita. Né? Mais uma vez, não é culpa, porque nós fomos levados a esse raciocínio. Mas a gente tem que agora começar a fazer um detox, né? Fazer um detox dessas ideias, trazer essas ideias para o plano, né, que Kardec, né, nos colocou. Então, o que ele está colocando aqui, né? Que não é uma prisão, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui. Porque senão a gente vai aceitar coisas que a gente não deveria, né? Porque simplesmente a gente está aqui para pagar dívidas. E isso, aí eu pergunto, isso não tem nada de consolador, né? E a gente conhece o Espiritismo como consolador prometido. Você falar para mim que eu estou numa prisão, que eu tenho que pagar porque eu fui tal na outra vida, isso não é, Terezinha? E se a gente continuar entendendo a encarnação dessa forma, o que que acontece?
nós perdemos a oportunidade de aprendermos com as experiências, com os desafios que nós enfrentamos, porque eles estão aí para a gente aprender e crescer, né? Eles não estão aí para nos fazer sofrer, estão aí para nos fazer, para que a gente aprenda a viver em harmonia com as leis divinas e a gente cresça como espírito. Agora, se a gente fica vendo tudo como castigo, como sofrimento, né, como punição, a gente não aprende. A gente fica naquela situação de vítima, de coitadinho, né? Que Deus está me castigando e não está tirando da experiência a lição que nós precisamos aprender, né? Isso vai dificultar ainda mais, vai atrasar ainda mais o entendimento e a nossa caminhada rumo à evolução, né? Isso nos paralisa, né? A Essa paralisa. ideia nos paralisa porque a gente aceita. Fala, não, 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 eu sou mesmo um desgraçado, vou ficar aqui. Isso, além de não ser muito consolador, nos paralisa, né? Então, enfrentar situações com resignação, com fé, é outra coisa. É outra coisa. E isso te movimenta, isso faz você crescer, né? E não te paralisar. Então, ele continua aqui, Allan Kardec, ressignificando os termos arrependimento, expiação e reparação, que são os três temas, né, desse momento. Vai alterar completamente o rumo da compreensão da vida após a morte por uma teoria singular. Então, olha bem, ressignificando, tá? Ele não vai usar outras palavras, ele vai ressignificar. Então, a gente tem que entender que nós estamos estudando doutrina espírita, doutrina dos espíritos, trazendo as leis de Deus para ressignificar esses conceitos, não mais como conceitos dogmáticos. Então, vamos lá. Toda imperfeição é fruto da livre escolha do espírito, que, por apego à matéria, usa as faculdades da alma para agir de forma a conquistar prazer, sensação e alegria, emoção. Esse ato de abuso, transformado em hábito, é a imperfeição, que tem como consequência inerente o sofrimento moral ou infelicidade, é a sensação do espírito. Essa condição é transitória, ela não é permanente, ela não é para sempre, né? Pois, superando as imperfeições, o espírito retorna ao caminho do bem e liberta-se da infelicidade. Uma pessoa que se vicia numa droga, né, no primeiro momento, ela toma um gole, ela toma uma picada, ela, né, toma um trago, mas o corpo reage, né, porque é droga, mesmo a bebida. Né, a gente toma um negocinho, a gente já fica meio tonto, né? O corpo reage na hora, dizendo que aquilo ali, né? Não, mas a pessoa gostou, foi da sensação. Aí ela vai uma segunda, uma terceira, uma quarta. O que que é isso? Repetidas vezes se torna um hábito. A gente sabe que não é só para, né, para vício, mas você quer instaurar na tua vida um hábito, você precisa de repetições, né? A neurociência trabalha até com o número de repetições aí, né? 21 repetições ininterruptas. Você altera o processo do teu subconsciente para ele entender que aquilo ali é um hábito e ele transforma em hábito. Então, quer dizer, né? Agora, o drogado sabe que faz mal, o fumante sabe que faz mal. E tem gente que chora porque não consegue se livrar do vício, né? Então, como a gente fala aqui, como ele falou aqui, ó, a condição é transitória. Porque na hora que ele fala, olha, isso daqui me basta, chega, eu não aguento mais, né? E aí vem todo aquele processo. Então, a hora que ele superar essa imperfeição, que ele mesmo, através das repetições, criou um hábito, ele retorna ao caminho do bem e liberta-se da infelicidade. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Mário, eu queria só falar uma coisinha. Você falou do hábito.
E eu lembrei Hum. daquela passagem de Kardec, né? Quando ele fala acho que está na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, ele fala que da evolução do espírito para se ter uma sociedade melhor, né? Só realmente ele fala da educação, né? O que precisa é a educação moral. E só há realmente a educação moral quando houve mudança de hábito. Só A quando educação vem, houve. vem para substituir um hábito Sim, ruim, né? é a questão do hábito, tanto para a aquisição de tendências negativas, como para evoluir, para a conquista de virtudes. É tudo hábito mesmo, não é? Então, ele fala, só É. houve Eu, realmente educação quando houve mudança de hábito. É interessante isso. exatamente. E aí ele vem, é o retorno ao bem, né? Eu lembro Isso. a minha mãe falando para a gente em casa, para a gente se comportar de uma determinada maneira. E aí a gente dizia para ela: ah, mas a gente está em casa. Aí ela usava aquele provérbio, né? Costume de casa se leva à praça. Porque você cria um hábito, o hábito instalado, você nem sabe, né, se você está fazendo ou não, é uma coisa automática, né? E ele continua. Todavia, o arrependimento não é consequência do constrangimento causado pelas vicissitudes e embaraço, mas uma conscientização de sua responsabilidade dos mecanismos da lei natural que rege o mundo moral. Então, isso aqui é muito interessante, né? O arrependimento não é consequência do constrangimento. Então, não adianta você criar um castigo ou criar uma condição para que até os presídios hoje usam, né? Não usam da educação, mas sim do constrangimento. Aí eu pergunto, esses que estão presos, fizeram mal, eles estão prontos para ser reintegrados? Porque eles se arrependeram de verdade? E aí o Kardec vai dar um exemplo aqui, ó. Explica os espíritos. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. Você impõe uma pena, deixa o camarada lá, vai para a solitária, vai para não sei o quê. Aumenta até a raiva, né? Cria até uma raiva aí, né? Então ele fala, o arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo da reparação. Note que quando fala ofendido a Deus, não é naquele sentido piega religioso. Ofender a Deus aqui é desrespeitar as leis que regem o mundo espiritual, que são as leis de Deus. Então, indiretamente, né? Então, haver ofendido a Deus, nesse sentido de ferir as leis, e o ardente desejo da reparação, aquele que já se deu conta do erro em que está. Às vezes ele não tem força, mas ele já tem esse desgosto, né? E ele quer voltar ao bem, né? E aí sim, esse é o arrependimento. Não cheguei a esse ponto ainda, infelizmente. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se dedicam aos sofredores, porque delas tenho necessidade. Isso daqui está na página 302, que são os depoimentos lá, né, dos espíritos. Esse espírito é da Lisbeth, né? Então, aqui é um trecho da comunicação que ela dá, e ela está falando justamente sobre esse arrependimento, que ela ainda não alcançou. Ela mesmo, como espírito, tem, né, essa noção, né, que ela ainda não alcançou, mas já está a caminho. O arrependimento sincero, agora sim vamos tratar do arrependimento não através do constrangimento, mas aquele sincero. Esse arrependimento sincero é um ato livre da vontade do Espírito, predispondo a libertar-se da condição de infelicidade por seu esforço. Assim, o arrependimento da alma não é o medo de continuar sofrendo, que o constrange, submetendo a uma vontade externa. Heteronomia, né? Olha, isso é pecado. Se você fizer isso, você vai para o inferno.
Aí o cara não faz com medo de ir para o inferno, mas ele matou aquele, aquele erro em que ele está, né? Não, ele superou a, aquela vicissitude, né? Às vezes, né? Não é sincero, ele não vê o arrependimento, né? Em verdade, ele representa a conscientização das leis divinas, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, a autonomia. Foi o que eu falei agora há pouco, quando fala, né, ofender a Deus. Então, ele fala, conscientização dessas leis de Deus, que o faz compreender a capacidade própria de conquistar a felicidade pelo aprimoramento, ou seja, por ele próprio, sem constrangimento, sem ameaças. Essa condição o faz reconhecer a força de sua vontade e desperta sua autoestima, reconduzindo-o ao caminho do bem. Em seguida, Kardec ressignifica o termo expiação. Já falamos do arrependimento, vamos agora para a expiação. Não como imposição divina de sofrimentos e torturas físicas. É o que a gente fala de karma, né? Aquelas coisas todas, né? Fulano furou o olho, agora vem cá olho, aquelas histórias, né? Ele ressignifica o termo expiação não como imposição divina de sofrimentos e torturas físicas, como um instrumento para arrancar a submissão da criatura oprimida. Isso é um dogma e surgiu da imaginação dos homens. Na teoria espírita, como é que a teoria espírita traz? A expiação ocorre depois do arrependimento. E nós vimos os dois tipos de arrependimento, né? Pelo constrangimento, que não é o arrependimento verdadeiro, ele ainda não se arrependeu, né? E o arrependimento sincero. Pois, agora sim, ó, consciente de sua imperfeição e da lei da escolha das provas, está até em itálico aqui, né? Lei da escolha das provas. O espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Então, o próprio espírito escolhe a sua prova. Lógico que todos nós temos um mentor, né? E muitas vezes nós somos orientados. Muitas vezes nós podemos pedir provas que talvez nem a gente saiba se suportará ou não. Por isso, antes de encarnar, existe realmente, né, uma escolha, existe também os mentores nos auxiliando nesse processo. Então, é Deus que está impondo? Não, ao contrário. O Espírito sabe das necessidades dele para evoluir. Então, ele pede a prova. Agora, pede a prova de acordo com a sua capacidade de enfrentá-la. Sempre lembrando da frase de Jesus, que ele não coloca fardos mais pesados em ombros de quem não consegue carregar. Então, todos nós que estamos passando por alguma aflição, a gente fique atento para a gente, lembrando de novo, né, Terezinha? Para a gente não cair naquele negócio de, eu tenho que aceitar isso. Fica... Não, às vezes aquilo é para te mover. Aquilo ali é para criar força, para você se movimentar. É uma prova. E a prova, ela está ali para você passar, não para você ficar em recuperação ou reprovada. Mário, eu queria... Mário, desculpa, gente, eu não Fala. poder levantar a mãozinha. O Zoom atualizou e mudou muitas coisas aqui. Então eu não encontro mais onde estão as minhas mãozinhas e tudo isso. Eu estou doidinha aqui procurando esse encontro. Não, é Gente, só abrir o microfone e falar. pronto. Mário, eu gostaria que Hum. você comentasse sobre a expiação, porque há muito tempo, no próprio. Bom, eu aprendi assim, que a expiação, é uma expiação, nós já conversamos sobre isso, que as pessoas vêm com problemas de deficiências físicas, deficiência física, porque está com problema também, alguns transtornos, então isso é uma expiação, é algo mais forte
Seria isso? Ou seja, que toda expiação seria a mesma coisa para cada pessoa? Porque cada caso é um caso. Não, não é a mesma coisa. Mas se você me permite, Zé, eu vou esperar terminar esse exemplo aqui embaixo, aí eu vou entrar justamente Certo. nesse comentário, pode ser? Pode ser. Obrigada. Então, assim, ó, ele fala, né? Na teoria espírita, a expiação ocorre depois do arrependimento, pois, consciente de sua imperfeição e da lei da escolha das provas, o espírito vai escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes com o objetivo de conquistar, por seu esforço, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Só então verá cessar naturalmente o castigo, que era a sua condição de infelicidade. Aí nós temos aqui, né, o oitavo, né, lá esse aqui está na página 133, tá errado. Aí ele vai falar assim: a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Não existe penas eternas. Aquela história, a gente coloca uma criança de castigo porque ela fez tal coisa. Aí ela para de fazer. Você continua dando um castigo? É ilógico, não é verdade? Se a gente não faz isso com o filho, imagina Deus. Né? Então, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo indeterminado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, assim como o retorno sincero ao bem. Ou seja, a expiação deixa de ser um instrumento impositivo para se tornar um esforço consciente e voluntário com o fim de superar as imperfeições. Né? Então, aqui a gente vai dar uma paradinha aqui, e aí a gente vai comentar justamente o que você estava falando, né, Zé? Como você falou, cada caso é um caso. Né? E, ó, se a gente for olhar do ponto de vista de um espírito que adquiriu uma imperfeição, e nós estamos aqui não é para nos desenvolver, não é para a gente aprender, não é uma escola. Então, se aqui é uma escola e eu tenho uma imperfeição, eu venho para essa escola para me educar. Então, eu vou escolher as matérias, né, fazendo uma analogia com uma escola mesmo. Eu vou escolher uma grade de matéria, né, para eu me instruir, para que eu supere essas imperfeições. Agora, é a mesma para todo mundo? Não. Só antes de passar a palavra para a Terezinha, lembrar do que eu falei no começo. Mas será que todo mundo que está aqui passando, está passando por uma prova? Ou esse espírito ele pode ter vindo em missão? Lembra? Então, cada caso é um caso, nem todo caso é expiação. Terezinha. Então, essa questão aí da expiação em provas, realmente a gente precisa explicar muito bem, porque criou-se no meio espírita, isso é muito comum essa forma de pensar, que prova, as pessoas, os espíritos que estão em provas não estão reparando nada, é apenas uma prova. E a expiação, e a prova é escolhida. A expiação não é escolhida. A expiação é imposta porque são espíritos que estão em reparação. Essa ideia está muito difundida, Mário, bastante forte no meio espírita. Então, isso Por dois motivos, né? precisa ser Por bastante. dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, porque a maioria não é berço espírita. A maioria vem de outras religiões e traz, junto com o espiritismo, a ideia do castigo. Chega na doutrina espírita e encontra o céu e o inferno falando que existe castigo. Então, isso reforça muito. A gente está aqui justamente para debater isso aqui. Ó, como você falou, a maioria acha que é imposto. Já não é
a doutrina espírita. Eu também, né, Quando há Mário? imposição, né? Quando há imposição, já tira toda a autonomia e o livre-arbítrio do espírito, né? E também as obras mediúnicas reforçaram muito essa ideia, né, Mário? As obras mediúnicas, os romances, livros psicografados reforçaram e reforçam muito essa ideia também. Então, mas eu ainda acho o seguinte: as obras mediúnicas, a gente não pode fazer nada, elas estão aí para quem quiser ler, a gente não pode proibir, muito pelo contrário. Uma vez, uma amiga minha falou: olha, é, saiu uma obra do Cazuza, né, uma psicografia do Cazuza, por um médium, eu esqueci o nome do médium. Perguntou se, Robson Pinheiro, perguntou se ela podia, é que ela estava estudando comigo, perguntou se ela podia ler. Eu disse: pode, não existe nada proibido. Agora, eu vou falar o que eu ia falar com esse exemplo para você, né, para nós aqui. A gente pode, não só pode, como deve ler tudo. O problema é que a gente tem que ter uma régua para medir as coisas. Uhum. A régua para medir o espiritismo é a doutrina espírita. Então não tem problema, você pode ler tudo e qualquer coisa. O conselho que eu dei para ela, eu disse: olha, você pode ler, porque não existe livro proibido. A doutrina espírita não tem, né, uma proibição, como a própria igreja tinha um tempo, né? Os livros proibidos, né, pela igreja, a gente não podia ler. O espiritismo, ao contrário, Kardec, inclusive, ele aconselha a você não criticar coisas se você não conhecer. Ele fez isso. Eu já li Robes Pinheiro, eu já li um monte de coisa ali. Porque eu não posso falar se eu não tiver conhecimento, né? E quando eu não tiver conhecimento, e for falar, eu tenho que deixar bem claro que eu não tenho. Agora, se eu não tenho conhecimento, para que eu vou falar? Então, o que eu falei para minha amiga, eu disse: ó, você pode ler, mas eu vou te dar um conselho. Você está estudando doutrina espírita, começou agora, tipo, foca um pouco mais, né? Porque lá em Livro dos Médiuns, o Kardec vai falar exatamente isso. Quando você quer estudar uma ciência, você estuda os fundamentos dessa ciência. Para entender o espiritismo como ciência, como filosofia, você tem que estudar da mesma forma. Então, eu não vejo problema nenhum com filme. Sabe, filme, eu não vejo problema. Eu acho que o problema é as pessoas quererem estudar espiritismo por essas obras, né? Tem obras que merecem ser estudadas. Não vamos também generalizar. Mas aquela coisa, vamos estudar primeiro o Kardec, porque se você não tiver o fundamento, tá? Antes de passar a palavra para o Adilson, que ele levantou a Não, não. mão, deixa eu passar Primeiro o para o Antônio, Antônio. primeiro o O seu Antônio, pois é. Antônio e depois o Adilson. Né? Por isso que eu falei, antes de passar para o Adilson, Mister Antônio. Essa questão, Terezinha, de que foi muito disseminada essa ideia, vem justamente dessa coisa de castigo, de punição, etc, etc. E a coisa foi feita, tanto as obras mediúnicas, como várias obras doutrinárias de gosto, altamente, não de gosto, de completamente não doutrinárias em si, porque era desvio da doutrina espírita, vieram, especialmente aqui no nosso caso, Espiritismo no Brasil, do movimento espírita, etc., vieram com essas adulterações. Porque o problema das adulterações, muito embora exista muita gente ainda que, obviamente, gente que não estuda, né, que só nega, né? Elas vieram com dessa forma sorrateira, de que até agora nós não sabíamos da adulteração dessa obra, que é fundamental no que diz respeito à teoria moral da doutrina. Imaginávamos, veja bem, uma pessoa como Paulo, que é um pesquisador nato, já nasceu pesquisador e pesquisa, isso faz tanto. Nem ele sabia da doutrinação do céu e inferno. Imaginemos nós.
Na verdade, foram as duas, feitas em caráter sorrateiro, de forma invertida, primeiro a Gênesis, depois para tocar. E é isso que redunda tudo. Além delas, foram escritas obras e obras e obras e obras e obras. Para não falar dos mecanismos de informação e de disseminação do espiritismo através do movimento organizado, que sim tem muito a ver com isso. Isso não caiu do céu de paraquedas, não. Foi uma coisa milimetricamente planejada, programada, efetivada e disseminada até os nossos dias. Por que que o conceito de karma e o conceito de causa e efeito não tem vez dentro do espírito? Primeiro, o conceito de karma já vem lá de milênios, já vem de... E isso não foi incorporado por Kardec, não existe que essa palavra. O conceito de causa e efeito é da ciência. A ciência não lida com vontade, a ciência lida com matéria. E a matéria não tem vontade para reagir, para fazer isso ou aquilo. Então, o conceito existe, é aplicado no mundo da ciência, mas no mundo da moral espírita, não, porque a moral espírita é relacionada a nós, seres espirituais, que têm livre-arbítrio, que têm consciência, que têm o que adquiriu ao longo do tempo. Então, é muito... E a gente muitas vezes fica... É muita coisa e muita história por trás disso. E essa questão de a gente explicar bem, por mais que a gente explique, está sendo muito bem explicado aqui, nós vamos continuar fazendo isso, quiçá, por mais alguns séculos. Porque nós vamos voltar aqui, eu acho, acredito que sim, né? Nós não estamos ainda em condições de ir para o paraíso. E essa explicação vai calhar na mente e no coração das pessoas que queiram estudar, sem o estudo não vai chegar a isso, e usar dessa sua vontade para... Então, agora, realmente, todo esse trabalho que foi feito com essas obras todas aí, com as constatações mais do que seguras de que houve adulteração, que havia objetivos, já já está de bom tamanho. Mas se as pessoas não se dedicarem a, a estudar para entender isso, porque até para nós é um pouquinho difícil ainda, né? Expiação, por exemplo, eu mesmo que venho estudando a doutrina, era muito confuso essa coisa de prova e expiação, não entendia bem uma coisa, não separava bem uma coisa da outra, e depois todas essas distorções que foram feitas, logicamente, a gente tinha que ter a mente da gente. Hoje não, hoje está bem claro, por exemplo, a questão da escolha de prova, nem se falava nisso, eu não lembro. E daí, por exemplo, estou aqui com uma Gênesis adulterada, aliás, Céu e Inferno adulterado, eu estou começando a fazer coleção disso aí, porque eu acho que isso aqui vai valer alguma coisa lá no futuro. Vai valer alguma coisa em termos de, de, de eBay, vamos dizer assim. Aqui, Código Penal da Vida Futura. Foi escrito, não sei se vocês tomaram conhecimento, foi escrito uma obra com esse título, Código Penal da Vida Futura. Que eu me lembro lá atrás, 30 anos, falando, mas peraí, Código Penal da Vida Futura? Espiritismo, mundo espiritual, Código Penal, essa coisa toda. Então é uma coisa muito disseminada, muito massificada, que está na mente das pessoas. Agora, quem não se dispuser verdadeiramente a estudar a coisa com certa profundidade, vai ficar muito tempo ainda acreditando nessas coisas e achar que nós estamos aqui falando, nós somos os desertores, né? Tudo bem, Mas seguimos em frente. na verdade, eu acho que a gente nem tem que mais se preocupar com isso. O que a gente tem que fazer aqui é fazer o que a gente está fazendo, fazer os conceitos. E, aliás, só falta mais um pouquinho para a gente terminar, que é a reparação. Mas deixa eu passar a palavra para o seu Odilson, que ele chegou, eu nem dei boas-vindas para ele. Mais uma vez, desculpa o atraso, porque a idade vai chegando, a gente vai ficando meio esquecido, não é isso, Terezinha? Mas a propósito da sua fala, Mara, sobre ler ou deixar de ler essa ou aquela obra, o Paulo de Tarso foi claro em 1 Tessalonicenses 5:20. Lê tudo, retende o que é bom. É lógico que você não vai pegar uma obra que fala de pedofilia, obra negativa, né? O conceito, naturalmente, de ler tudo é uma obra positiva, que traz coisas boas. Na realidade, nós estamos na Terra. A Terra é um hospital, uma oficina, onde nós viemos para evoluir, para aprender, para buscar o que é bom. E a doutrina espírita é essa maravilha que nos orienta, que nos dá todas as dicas seguras
E tem as obras básicas que também são muito seguras, as obras complementares, digo, que também são seguras, principalmente psicografado por Chico Xavier. Não deixo, acho, nenhuma dúvida as obras complementares de Francisco Cândido Xavier. Então, é tentarmos colocar em prática o que aqui aprendemos, o que aqui estudamos. Somos, na realidade, já falei outras vezes, na realidade somos simples aprendizes da vida, do Evangelho. Jesus está esperando a nossa atitude positiva, a ação no bem. É isso. Deus abençoe a nós todos. Vamos lá, então, continuar mais um bocadinho aqui. E depois a gente volta àquele assunto das expiações coletivas, essas coisas, né? Mas vamos, aqui ele já está chegando aqui no ponto da reparação. Bem, a gente falou do arrependimento, falamos um pouquinho da expiação, e agora a gente vai falar da reparação. A reparação, enfim, é uma consequência natural do aperfeiçoamento efetivo, pois o espírito, em sua nova posição conquistada, passa a agir no bem, e sua condição será a de sua relativa e progressiva felicidade. Todo esse processo de superação da imperfeição só é necessário para os espíritos que desenvolveram imperfeições proeminentes, vícios, maus hábitos, orgulho e egoísmo. A maioria dos espíritos vão adquirindo paulatinamente suas faculdades, elaborando assim a inteligência, o senso moral, habilidades úteis, vida após vida. Nesse trabalho de aperfeiçoamento, cada ato corresponde à sensação da felicidade proporcional que se acumula e amplia na proporção das qualidades boas conquistadas, sendo que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. E aqui ele faz uma indicação, mas a gente não vai até lá, vamos ficar por aqui mesmo. Mário, Então, só aí onde você está, lá no final, tem um xizinho, mas corresponde à página 132, tá? Tá aqui. isso é que eu não tive tempo aqui. Não, Aqui não tem eu problema, não. cortei, né? Qual é a página aí, Zé? 132. 132, tá certo. Muito obrigado. De nada. Então, fazendo um resumão aqui, depois a gente, né, aproveita e abre aqui para a gente fazer um bate-papo. Eu acho que o estudo, eu acredito que vai ficar mesmo só por aqui mesmo hoje, né? Mas, como eu estava falando, o arrependimento, a gente vê que, por mais que você submeta o espírito, vamos falar até do encarnado mesmo, né? Se você submete ele a um castigo, ele vai te obedecer. Mas não é porque ele te respeita, é porque ele tem medo. É diferente, né? Não é porque ele entendeu, é porque ele teme. Então, será que ele aprendeu? Não, né? Ele está fazendo aquilo porque através de um constrangimento. Então, ainda não é um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero é quando aquele espírito ele realmente vê que ele, né, ele está fora da lei de Deus, né? Ele está ofendendo a Deus nesse sentido. E ele, aí sim, ele entende, ele vê a necessidade. Agora, aquela história, ele se arrependeu e pronto, ele já está tudo bem com ele, né? Então, vem o arrependimento, vem a expiação. E a expiação é o processo que ele escolhe, né? Para ele poder sair dessa condição e voltar ao bem. É como se fosse um exercício. E a relação das provas é ele próprio que vai escolher. Agora, aquela história também, né? Não, é porque o camarada ele fazia muito mal, agora ele virou médico, né? Não tem sempre, né? Porque ele coloca aqui no finalzinho também do texto que dependendo, se o espírito superar realmente, ele nem da expiação nem da prova, ele precisa passar. Ou seja, cada caso é um caso, a gente tem que analisar com muito cuidado. Bem, eu vou falar com relação já para emendar tudo e passar a palavra para você. A gente tem escutado muito sobre expiações coletivas.
né? A expiação coletiva, a gente olha para o homem, né, como um indivíduo que está vindo como espírito para passar, né, por um desenvolvimento espiritual. Pode ser em missão, pode ser em expiação, mas ele está vindo para um aprendizado. Quando ele está vindo com o aprendizado, mas ele também pode vir para ensinar. Aí a gente está falando do indivíduo. Geralmente, nós convivemos com outros espíritos também. Nós cometemos, né, muitas, cometemos, não. Nós passamos por provas juntos, nós fizemos coisas boas juntos, mas também fizemos coisas não tão boas assim. Então, vem a família. E depois você tem uma sociedade, você tem um país, né? Então, as provas coletivas, elas podem existir. Isso daí Kardec ele não vai negar com relação à expiação coletiva. Mas daí a querer pegar toda uma situação e fazer o que a gente faz com o indivíduo. O que que a gente faz com o indivíduo? Fulano veio cego, porque... Não é? Aí a gente pega o que aconteceu. Você lembra do caso da Boate Kiss? Né? Falaram um monte que era porque era do circo romano, que eles tocavam fogo nas pessoas. Primeiro que não dá para afirmar, não tem como você confirmar isso. Você não tem um histórico reencarnatório dessas pessoas, desses espíritos. Né? Não dá para afirmar isso. Não, mas porque foi um médium fulano de tal, e por acaso ele é Deus? Porque senão a gente vai começar a colocar os médios igual o Papa era até um tempo atrás. O Papa, a infabilidade papal, não tinha? Era Deus no céu e o Papa na terra. A gente quer colocar Deus no céu e os médios na terra? Então, a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente vai fazer algumas assertivas. As expiações coletivas, individuais, existem, mas a gente também não pode extrapolar. Porque uma coisa que me tem deixado um pouco triste, na verdade. Já tem de alguns anos para cá. Não pode acontecer nada que sempre tem um espírita de plantão para dar explicação. Pelo amor de Deus, tem que parar com essa mania. Não é verdade, claro? Sempre tem. Agora aconteceu a tragédia lá da enchente. Ah, mas é porque não sei o quê. Ah, mas porque então a gente vai recair de novo naquele negócio, olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem que ter cuidado. No finalzinho, eu quero trazer uma passagem do Livro dos Espíritos que vai falar da lei de Talião e eu vou fazer uma ressalva, né, que eu acho importante. Mas aí eu vou passar a palavra para a Terezinha enquanto eu pego o Livro dos Espíritos aqui. É uma coisa que a gente pelo menos eu não achei, né, em Kardec, em nenhuma passagem das obras de Kardec, a expressão expiação coletiva nem resgate coletivo. Eu não achei nenhuma. Se alguém achou, eu gostaria que me mostrasse. Agora, eu queria só. Tem, Tem aonde? tem, tem, só que eu não cito porque eu tenho uma certa ressalva com esse livro. Primeiro, porque foi escrito a revelia de Kardec. Tem obras póstumas, mas Kardec Pois não é, publicou. Kardec não pois é, por publicou. isso que eu não cito, né? Mas tem. Eu Mas assim, posso, eu posso o- compartilhar um texto rapidinho? Posso? Ou não? aí fica a critério da Zélia, né? O que que é, Terezinha? Vamos ver o que que acontece. É sobre isso, sobre esse Pronto, assunto. vamos ver então o que é para poder termos assim. O que é que você está. Aqui, ó. É Eu ia Gênesis, fazer uma capítulo pergunta. 11. Gênesis capítulo 11, emigração e imigração de espíritos. E ele fala aqui dessas mortes coletivas, e ele dá explicação bem detalhada, bem explicada, o motivo, Uhum. a razão que existe dessas mortes coletivas, né? E ele fala bem claramente, né? É que o texto aqui é um pouco longo, né? Mas ele explica
bem claramente Mas a era razão. isso, Terezinha, mas era isso que eu ia te chamar a atenção. Chamar a atenção no sentido de ele pode não falar com essas palavras, né? Provas coletivas, né? Expiação coletiva. Mas quando você vai ler na obra, você tem o entendimento de que quando os espíritos eles podem sim sofrer em prova. Só que, como eu estava falando, a gente tem que ter cuidado nessas interpretações, só isso. A gente tem que ler a luz da doutrina espírita, né? Bom, tudo bem. Qual é o trecho que você quer destacar só para a gente, né? Olha, aqui, olha. Em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações ocorrem em massas consideráveis. Devido a grandes revoluções que se fazem partir ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É preciso, pois, considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não são senão vestimentas dilaceradas, mas nenhum espírito perece, só mudam de meio. Em vez de partirem isoladamente, partem em grande quantidade. Essa é toda a diferença, pois partir por uma causa ou por outra, fatalmente, todos partirão cedo ou tarde. Aqui que tem uma parte, olha. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as emigrações e imigrações, que vêm de tempos em tempos, dar-lhes um violento impulso, ele avançaria com extrema lentidão. Então, aqui ele fala também, né? Que esses espíritos que partem em grande número para o mundo espiritual, no mundo espiritual vão renovar as suas ideias e reencarnam com ideias renovadas e colaborando para o progresso moral do planeta, né? Então, olha, essa transfusão se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo globo, ocorre igualmente entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja de forma massiva, em circunstâncias especiais, né? Resulta disso a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, quando vem de outros planetas para cá, né? E é isso. Então, ele coloca Esse aqui que capítulo aí, Terezinha, O que eu posso capítulo, ter. Qual é esse Terezinha, capítulo? é capítulo 11 do livro A Gênese. Capítulo 11. Então, ele explica que é para renovação moral e a renovação material do globo, para apressar. Que ele fala que se não fosse isso, a evolução seria muito lenta. Então, o objetivo dessas mortes coletivas é apressar, é agilizar a evolução do planeta. Ele coloca bem claro isso, pelo menos é a forma como eu entendo. e também tem a lei de destruição no Livro dos Espíritos, que fala Que, sobre que essa parte, também que deixa fala, bem claro. deixa bem claro Na também, lei, né? a lei de destruição, que é uma É, renovação do próprio renovação. planeta. O objetivo é apressar a evolução. Então, Exatamente. porque se a gente for pensar em expiação coletiva, quando morrem centenas de pessoas, né? Centenas de espíritos que desencarnam, todo mundo está no mesmo nível evolutivo para passar pela mesma situação, né? Pela mesma provação, é complicado, porque cada um tem o seu nível de responsabilidade. Então, se a gente pensa, por exemplo, num compromisso de um país com a escravidão, por exemplo, existe o comprometimento coletivo de um país com relação à escravidão.
Mas cada espírito tem o seu nível de responsabilidade. Cada espírito vai ter que enfrentar situações condizentes com o seu nível, com o seu nível de comprometimento. Não está todo mundo igual para passar todo mundo pela mesma experiência, né? Então, é dessa forma que eu entendo que Kardec, para mim, ele coloca aí bem claro, está bem claro como ele coloca, né? E para mim é uma coisa mais lógica, mais coerente, né, do que achar que está como naquele tsunami na Indonésia que morreram quase 300 mil pessoas. Estava todo mundo no mesmo compromisso, no mesmo tipo de Não, comprometimento, não, não, aí não. né? É o que a Mas gente, é é, o que, isso, mas é aquela ideia que eu estava passando, né, sobre a individualidade, né? É isso que você está falando mesmo. Não dá para colocar todo mundo, tá, porque não tem. né, não dá para. Isso é até fora de lógica, né? Quando a gente fala, quando eu me referi, né, ao indivíduo, à família, por quê? Porque é o núcleo que o indivíduo está, né? E o núcleo que a família, que abriga a família é a sociedade. E a sociedade é o país, e assim vai. Mas cada um, é exatamente o que você falou, cada um tem uma responsabilidade, cada um. E bem lembrado pela Zélia, eu já ia falar sobre a lei de destruição. Então, dentro da doutrina espírita, quando você faz um estudo, você vai ter um entendimento, né, para essas coisas. Agora, vir com sopa de letrinha, sabe? Não dá, né? Você pegar a coisa empacotada, né? Para cada tipo de desgraça na Terra, agora o Espiritismo vai dar uma explicação e tá cheio disso, toda hora, né? O menino que sofreu não sei o que lá, que foi morto. É porque ele, no passado, tá cheio disso, né? Dessas explicações. Seu Odilson? Sobre essa fala aí, hoje vai ter uma palestra na Associação Médica Espírita do Espírito Santo, da professora Samira José Turcone, fundadora da AME Serra Gaúcha, lá em Bento Gonçalves, e fundadora do Centro Espírita Clara Garcia, Ladrão Kardec, lá de Bento Gonçalves. Olha a palestra dela hoje. Dá para ler? Tá no grupo, seu Dilson, tá no grupo, foi colocado no grupo. Foi. No Já grupo foi seu? colocado no grupo pelo senhor Júnior, Tá. Então achei tá? interessante mostrar isso aí. Tá. Bem, eu só queria levantar uma coisa que o seu Odilson falou, mas isso daqui é um ponto de vista meu, tá? Eu tenho um certo cuidado quando a gente vai falar obras complementares, porque a obra de Chico, ela é uma obra extraordinária, mas, como toda obra, ela também tem uns probleminhas. Algumas obras, e quando a gente fala complementar, é alguma coisa que está faltando. A doutrina espírita está completa. Ela não tem complemento, porque o Kardec não deixou nada por fazer. Ele poderia ter feito mais, mas não o fez. Mas a obra de Kardec ela está completa. Então a gente pode até falar, né, que essas obras podem ajudar de uma certa forma a compreender ou não, porque tem obra que atrapalha. A gente vê o movimento espírita aí cheio, né, de Hein, coisas Mário? retiradas dessas obras, né? Hein, Mário? Então, só essa ressalva, né, que eu particularmente eu não uso nem obra complementar e nem Pentateuco kardeciano. Também. Pentateuco são os 5 livros, né, de Moisés, tem nada a ver com o espiritismo, Hein, é Mário? só um A ponto de obra, vista. a obra não é do Chico, ele foi simples instrumento de Emmanuel na psicografia. A obra não é do Chico, a obra é dos espíritos, são dos espíritos. É. Mas André a gente fala Luiz, obra de Emmanuel. Kardec e também a obra então é de Kardec. É. Outra coisa também, o Espiritismo, segundo o próprio Kardec, não lembro se onde eu li, ele falou: se a algum ponto a doutrina estiver equivocada e a ciência comprovar que está, a doutrina tem que acompanhar a ciência. Você sabe disso? Então, mas onde que está esse ponto equivocado para ter a obra complementar? Onde que tem algum furo aí
Tinha quando as obras estavam adulteradas. Agora, com as obras restauradas, não tem um buraco aí para você tapar. Agora, Kardec, ele foi sábio. Ali, aliás, me lembra de um dos diálogos de Platão, porque o Platão ele estava numa transição, né, justamente a época da filosofia de Platão, está entre a oratória para a obra escrita. E ele vai falar justamente sobre muitas coisas importantes, ele não deixa por escrito. As coisas mais importantes, os assuntos mais importantes de Platão foi através da oratória. E a gente só sabe disso porque um dos adeptos dele, né, dos discípulos lá, escreveu como chegam as coisas para a gente. Jesus não escreveu, Sócrates não escreveu, Platão, quando escreveu, as coisas mais importantes ele não escreveu. Onde que eu quero chegar com isso? A ideia que Platão e Sócrates trazem é que quando o homem escreve um texto, esse texto ele pode, com o tempo, né, pela evolução das ideias, se tornar não mais adequado. Agora, a ideia da oratória é porque a dialética está em constante debate. E as ideias podem, sim, ser aprimoradas sem esse problema. Agora, quando a gente escreve uma coisa, depois a gente pode mudar de ideia. Então, quando Kardec escreve isso, eu me lembro muito de Platão falando sobre isso, né? Mas como a gente não tem mais o costume da oratória, é colocado em obra escrita. Aí o Kardec vem e fala isso, senhor Deus. O dia que a doutrina estiver equivocada, não é que ela esteja equivocada, no dia que a ciência mostrar, pelo seu desenvolvimento, um Eu fa- entendimento que hoje nós não temos dentro do Espiritismo, Foi o que eu abandone falei. essa ideia. Foi o que eu falei. Mas aí o que eu estou falando, não tem nenhuma obra que chegou a esse nível, nem de Chico, nem de ninguém. Então, eu não gosto desse termo complementar, mas é o Mário que está falando, entendeu? Eu só faço Controvérsia. essa correção, né? Há controvérsia, há controvérsia. Mas, vamos deixar o Antônio falar e vamos. O Antônio falar. Por favor. O tempo urge. Sobre esse assunto, senhor Dilson, eu vou dizer o seguinte: se a palavra complementar ela causa um problema, porque nós vamos imaginar uma doutrina que não tenha sido completa no que diz respeito na constituição dela para nós, no nosso nível Questão de semântica. no nosso nível de. Pode ser semântica, sim, mas quando a gente usa esse termo, a impressão é que a doutrina está incompleta, já começa por aí, né? E aí, para resolver o problema da semântica, eu vou até usar um auxiliar que me é muito fundamental, são obras que são realmente doutrina espírita, que a gente lê e que ajuda a gente interpretar e penetrar nos conceitos da doutrina dos espíritos, que não é do Kardec, que nós vamos levar milênios para ter um entendimento completo. E aí eu me refiro, por exemplo, ao meu autor preferido, eu nunca nego dizer isso, que foi o professor Fulano, que ele transpira espiritismo. Mas você pode pegar todas as letras que ele escreve, tudo, os textos, todas as obras, e ver que você não vai encontrar nada em... E do contrário, tem muitas obras, como o Mário disse, que não nos ajudam, nos desviam. Imaginemos, por exemplo, todas as obras com o título de doutrina que foram escritas para dar aso a essa coisa chamada os quatro evangelhos, revelação da revelação de Rustem. Isso aí nem introdutória nem interpretativas são para distorcer a doutrina por completo. Então, realmente, eu concordo nesse Está sentido. permeado, né, nas Sim, apostilas que estão nas federativas. perfeito. Então, nós temos muitas obras auxiliares de interpretação genuínas da doutrina, assim como temos muitas que, com esse selo de ser auxiliar e interpretativa para nos ajudar na penetração dos conceitos, faz justamente o contrário. Então, a palavra pode ser visto como uma questão de semântica mesmo, mas Veja,
Olha que obra maravilhosa, que livro maravilhoso de Chico Emanuel. Eu leio todo Sim, dia não, de mas manhã. aliás, essas obras estão sendo reestudadas, o Chico, em obras de cunho doutrinário elevado, até metafísica, vamos dizer assim, Sinal verde, filosofia. André Luiz, Nós sinal estamos verde. nós vamos ter que estudar para frente, porque essas obras provavelmente não foram, não foram quiçá adulteradas, e elas vão ser de valia. E de mais a mais tem outro detalhe. A doutrina espírita não veio pelo processo da comunicação mediúnica, psicografia, ou sei lá o quê. O que que fez Kardec? Foi coordenar todo esse volume enorme no plano físico, de médios do mundo inteiro, erigindo o critério do universal dos ensinos dos espíritos, quer dizer, ela não é obra psicográfica, né? Então não vai ser uma obra psicográfica de um médium que vai ser complementar a doutrina, vai ser Mas, e outra, a gente não está desmerecendo nenhum médium. O Ah, foco do não, não, estudo pelo aqui, contrário. até onde eu entendi, quando a Zélia me convidou para participar aqui, até onde eu entendi, o foco do estudo aqui é a doutrina espírita, É, livros de Kardec. A gente não exatamente. vai estudar outro livro. Nem o Então, próprio Chico, a né? gente vai estudar. Nem o próprio Chico, nem um desmerecimento à Ninguém, obra né? dele, Ninguém. pelo Não, contrário. não. É, Eu, pois é. eu disse, a obra não é de Chico, gente. Ele só foi um médium, um instrumento. Nós entendemos isso, Certo, seu certo, Entendemos, tudo seu Edilson. bem. Dilson. Já entendemos Tudo sobre bem. isso, mas estamos comentando sobre a parte complementar que realmente, como nós temos aqui um dever de estar reavaliando muitas coisas, também explicar sobre obras complementares, que realmente eu ia conversar, falar, mas foi como eu sabia que eu pensava que eu estava pensando que o Mário até ia falar naquela hora quando o seu Dilson falou sobre as obras Não, a complementares, gente mas tinha aí estudado antes, né? acrescentou. Eu estava pensando assim, uai, cadê o Mário? Não falou sobre as obras Não, a complementares? Porque não é gente uma tem que ir complementação. devagar. Não é uma complementação. O Espiritismo está completo. Ainda não houve nada que superasse o que foi deixado, né? Pronto. Então, Mário, você queria deixar alguma coisa, falar, acrescentar algo que você falou que iria falar sobre os flagelos naturais do lado do Livro dos Espíritos, era isso? Ou não? Não, é uma questão, na verdade, que está no Livro dos Espíritos, mas 2 minutinhos eu vou ler Por aqui e só vou favor, fazer um breve comentário. coloca na tela, Mário, É no porque aí eu coloco livro, na descrição também, por é no favor. livro terceiro do Livro dos Espíritos, capítulo 6º, Lei de Destruição. Isso, eu tenho aqui também, viu? Eu tenho aqui. É 764 a questão. Se vocês estiverem com ele Se na você, mão, eu tenho que estar aqui, eu não posso compartilhar. pode, 700, não, pode. não, aqui eu já saí. 700 eu tinha colocado já, Mário. 64. Isso, pronto. Eu estávamos falando sobre isso. Isso, pronto. Aqui, Mário. Deixa eu colocar aqui. Aqui, pronto. Essa, Mário, Essa mesmo. Eu vou fazer a leitura, vou fazer um breve comentário, aí eu passo por a palavra para favor. você. O seu Edilson levantou a mão, mas seu Edilson, me permita só ler É, essa questão Claro, primeiro a aqui, coisa é tá? rápida. Jesus disse, Kardec perguntando, né? Jesus disse: quem matou com a espada perecerá pela espada. Estas palavras não são a consagração da pena de talião, e a morte imposta ao assassino não será a aplicada desta pena? Tomai cuidado. Vós vos tendes enganado a respeito destas palavras, como a respeito de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É ele quem a aplica. Todos vós sofreis esta pena a cada instante, pois sois punidos por aquilo em que pecastes, nesta vida ou numa outra. Aquele que fez seus semelhantes sofrerem, estará numa posição em que ele próprio sofrerá o que tiver feito o outro suportar. Este é o sentido destas palavras de Jesus. Mas ele também não vos diz: perdoai aos vossos inimigos?
E não vos ensinou a pedir a Deus para vos perdoar as ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado? Isto é, na mesma proporção que tiverdes perdoado, compreendei bem isto. Olha, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação, porque se a gente lê ao pé da letra aqui e atropelado, a gente vai dar a asa, né, à imaginação e falar que a lei de Italião é a lei do karma, olho por olho, dente por dente, né? E o próprio Jesus vem destruir essa ideia, né? Com o quê? Com o perdão, com amar ao próximo, amar os inimigos. Não é ele próprio que fala, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir a bolsa, dá a capa. Se alguém te fizer andar uma milha, anda duas, né? Então, outra coisa, o Livro dos Espíritos, como a gente estava falando no começo, é a base. Todo esse desenvolvimento dessa questão, a gente acabou de estudar. Toda uma ressignificação, né? O próprio Espírito, quando responde, fala: toma cuidado, porque vocês estão fazendo uma confusão aí, não só com essas palavras, né, mas como muitas outras, com a interpretação. Kardec vai amadurecendo essa ideia até chegar no céu e inferno, e tem toda essa significação. Então, se a gente se prende a estudar só uma obra, é bem complexo. Eu sei que tem algumas pessoas que estão chegando agora, no sentido que já estão muitos anos como espírita, mas agora que começaram realmente a fazer um estudo mais aprofundado, o que é ideal é que o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai dar lá a dica, né? Quem quiser começar a estudar, comece. O primeiro livro que ele indica, o que é o Espiritismo, não é? Porque é um livro que ele se predispôs a fazer, porque é um resumo através de questões que ele coloca. Depois ele indica o Livro dos Espíritos, e no próprio Livro dos Médiuns, que é o que ele indica em seguida, e depois a Revista Espírita, ele vai falar no próprio Livro dos Médiuns, né? Ele não fala com essas palavras, mas praticamente é isso. Se você não estudou o Livro dos Espíritos, volte para lá. Então, porque o Livro dos Espíritos é a base, tem que fazer um estudo, né? Ligando essas obras uma com a outra. Não dá para ler, né, isoladamente, né? Porque você precisa dessa base aqui. Chega lá no céu e inferno, não fica falando que é perispírito, não vai falar, né, da desencarnação, encarnação, está tudo aqui. Mas muitas ideias neste livro base, né, esse sim é a base, né, da doutrina espírita, ele não vai abordar, por exemplo, o destino da alma dos animais. Esse assunto é resolvido bem mais tarde, em nenhuma das obras, na Revista Espírita, se a alma do animal, né, futuramente é a alma individualizada do homem. Ele não resolve essa questão no Livro dos Espíritos. A questão do fluido, né, do fluido não, do fluido vital, né, ele corrige isso na Gênese, não está aqui. Então, quer dizer, a gente precisa fazer essas ligações e entender, né, como elas se conectam. Da minha parte era isso, Zé. Aí eu passo a palavra para o seu Odilson. Zélia, as obras qualificadas por Allan Kardec, sobre a doutrina espírita, é perfeita para mim. Concordo com você, André Luiz também concorda com você. Olha o que ele pede no capítulo 11 do livro Conduta Espírita, no templo. A pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo o custo. Nós estamos fazendo aqui, então é uma obra completa. Assim. As outras ajudam, mas tem que estudar a doutrina espírita, porque Allan Kardec foi um sistematizador da doutrina espírita. Todo mundo fala, a obra de Kardec, que obra de Kardec? Ele sistematizou, codificador. Muitos palestrantes falam, a obra de Kardec. Meu Deus, ele sistematizou. De quem que ele recebeu a obra? Pertence aos espíritos. É isso que eu queria dizer. Eu acho que deu a hora já, 16h31, 15h. Mário, você gostaria de complementar alguma coisa em relação a isso? Deixar sobre Com relação, alguma coisa que o senhor Dilson falou? Terezinha, Clara? Falei não, que eu li, né?
Não, o que o senhor acrescentou. O senhor leu e depois acrescentou. Sim, Terezinha? Ah, tá. Só queria só falar uma frase aqui que para complementar aquela ideia lá dos resgates coletivos, expiação coletiva, né? Comprometimentos coletivos serão resgatados, porém, cada um enfrentará as consequências do seu envolvimento com o erro de acordo com seu grau de responsabilidade, de entendimento, de maturidade espiritual, de intenção, e cada um no seu momento. Isso sim está de acordo com a justiça e com a bondade de Deus. Só queria deixar essa frase. De onde que é essa frase, Terezinha? É minha, é minha conclusão. A conclusão que eu Ah, cheguei. tá. Ah, sim, porque eu Tá. estava vendo Não, isso aqui. perfeito, Terezinha, Eu perfeito. falei, mas Perfeito. eu procuro. Eu tava, ué, cadê isso na Gênesis Você que ela terminou podia de ter ler? Eu não terminado vi. Terezinha, né? É. Não, mas perfeito, ó, perfeito. Eu entendo Até o mesmo, resgate até, coletivo até dessa mesmo, forma. Desculpa. até mesmo porque é como você falou, né? Cada um tem uma responsabilidade diferente do Uhum. outro, né? Perfeito, gostei. Muito bem. Alguma consideração a mais? Mário? Alguém gostaria Da de minha fazer as suas parte, considerações? Essa questão aí, só para um pouquinho, só para. Na verdade, não houve dúvida da nossa parte aqui, todos nós, eu acho que está muito claro isso. O problema é esses especialistas espíritas de plantão que fica botando a cara aí, cada momento que morre uma criatura, duas, aliás, for uma até de uma, quando é duas, três, quatro, cinco é mais, fazendo interpretações que foge e usando o nome espiritismo, né? Aí isso Exato. complica, Uhum. confunde a mente das pessoas, não ajuda, porque a Uhum. doutrina ela é muito clara, quer dizer, a nossa individualidade já diz tudo desse processo, é nós que individualmente vamos, né? Mas aí foi interessante a Terezinha trazer o capítulo lá da emigrações e imigrações, que faz todo Sim, sentido no faz contexto todo da sentido. evolução do planeta, né? Do nosso Uhum. por exemplo, como é que a gente vai, nós estamos num momento agora de uma transição muito crítica, que a gente vê tanta coisa errada, e como é que a gente vai acreditar que isso vai da noite para o dia, ou em um prazo muito curto, se resolver? Essa questão da emigração e imigração é muito interessante e se processa na história da humanidade desde o seu começo. Cadeia. Faz todo sentido. Deixa a gente até com mais esperança, né? Bom, Gente, eu vou ter que só um seguir, instantinho, né, Clara? Terezinha. Eu vou finalizar o vídeo. Eu agradeço a todos. Mário, muitas vezes gratidão, obrigada. Eu E, agradeço, agradeço. então, por favor. Mário? Eu, Assim, você estava falando, desculpa, eu te cortei. não, desculpe, eu só falei que eu que agradeço, sempre Então uma tá. alegria. Pena que eu não posso estar sempre com vocês, né? Mas Mas assim, quando a gente pode é muito bom. eu vou te buscar, nós vamos te buscar. E às vezes até com Tá bom. sonambulismo. Bom, deixa eu falar, brincando. Muito obrigada a todos. Até o próximo estudo.